No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou André Acarini. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2019. No Jornal da CUT de hoje, todo mundo contra. Senadores já apresentaram quase 2.000 emendas para mudar a MP 905 do Programa Verde e Amarelo. Saiba mais o que muda com a medida. E ainda, medo em Curitiba. Chamas intensas da tocha da Repar, refinaria da Petrobras, assustam moradores. Confira agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A medida provisória 905 de 2019, que cria o Programa Verde e Amarelo, supostamente para incentivar a criação de empregos para jovens entre 18 e 29 anos, ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. Mas a polêmica em torno da proposta do governo de Bolsonaro já chegou com força total no Senado. 10 dias depois da entrega da MP ao Congresso Nacional, os senadores já apresentaram quase 2.000 emendas para mudar o texto da proposta do governo. Ninguém acreditou nos argumentos da equipe econômica de que a medida vai aquecer a economia. Para a bancada da oposição, a MP é uma segunda etapa da reforma trabalhista que retira direitos dos trabalhadores. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse no plenário esta semana que a MP fere de morte os direitos do trabalhador e é uma agressão à própria dignidade dos cidadãos. Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que apresentou várias emendas à medida provisória, disse temer que muitos parlamentares votem sem conhecer o conteúdo da matéria, já que o governo enviou várias PECs e medidas provisórias ao mesmo tempo para o Congresso. Ele sugeriu a devolução da MP ao governo. A medida provisória, conforme alerta Paim, modifica 135 itens constitucionais, entre artigos, incisos e parágrafos relacionados aos direitos trabalhistas, mais do que a reforma trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer. Paulo Paim disse: essa MP não tem um item que beneficie o trabalhador. Essa matéria só beneficia o capital. A medida provisória deveria ser devolvida, tamanha a irresponsabilidade dos fatos ali elencados. Direitos. A reportagem do Brasil de Fato elencou os principais ataques da medida provisória 905 do Programa Verde e Amarelo. Um deles é a carteira verde e amarela, que vai servir para a contratação de jovens de 18 a 29 anos em postos que recebam até um salário mínimo e meio, ou R$ 1.497, pelo prazo de 2 anos. Empregadores não pagarão, alíquotas do Sistema S, do salário educação e da contribuição patronal de 20%, para a Previdência Social. A alíquota do FGTS passa de 8% para 2%. Em caso de demissão sem justa causa, a multa sobre o fundo de garantia baixa de 40% para 20%. Em casos de demissão sem justa causa, a perspectiva é que o trabalhador receba até 80% menos de verbas. Empregadores também vão estar isentos da parcela patronal para a Previdência. Para compensar, o governo deve cobrar contribuições de quem, veja só, recebe seguro-desemprego. Domingos e feriados. A MP 905, na prática, elimina a vedação de trabalhos aos domingos, permitindo não pagamento da hora dobrada, ou seja, trabalha ao domingo, mas não recebe em dobro, desde que haja compensação, ou seja, folga, em um outro dia. O repouso semanal remunerado deverá ser em um domingo, no mínimo uma vez por mês, para os setores de comércio e serviços e uma vez, pelo menos, a cada 7 semanas, para o setor industrial. Alimentação. O pagamento ao trabalhador a título de fornecimento de alimentação, ticket de alimentação e refeição, explicitamente deixa de ter caráter salarial, ou seja, não será incidido sobre valores, portanto, impostos trabalhistas, inclusive e em casos de rescisão. Terceira instância. Na esfera administrativa, diferente da judicial, infrações relacionadas ao mundo do trabalho ganham uma terceira instância, um conselho vinculado à Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O modelo é similar ao da Receita Federal, que conta com o CARF e que já sofreu críticas pela politização de suas decisões. Profissões: corretor de seguros, radialista, publicitário, sociólogo, químico e artista são profissões que têm sua regulamentação eliminada pela MP do Programa Verde e Amarelo.
Sobre os radialistas, em nota, a FITERT, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão, repudiou a tentativa de acabar com o registro profissional de nós, radialistas, e afirmou esperar que o Congresso Nacional exerça o seu papel de legislador e restabeleça o que dispõe a Lei 6.615 de 1978 sobre a regulamentação da profissão. Notícias. Atenção no Paraná. Fogo intenso saindo da tocha da refinaria Repar, em Araucária, cidade vizinha de Curitiba, com ruídos muito intensos, assustaram os moradores da região na madrugada da quinta para a sexta-feira. A tocha, que se mantém acesa para a queima de gases, teve um aumento significativo em seu tamanho, acompanhado dos ruídos intensos. Os moradores ficaram assustados com medo de explosões e chegaram a acionar os bombeiros e até o sindicato. O Sindipetro é o sindicato da categoria dos petroleiros. Nós ouvimos o Rony Barbosa, que é secretário de comunicação da CUT Brasil, trabalhador petroleiro, que falou sobre o que vem acontecendo, inclusive sobre o processo de privatização da Petrobras e das refinarias, o que coloca em risco a segurança dos trabalhadores e da população. Vamos ouvir. As altas chamas nas tochas da refinaria são comuns na partida e parada de algumas unidades. O que tem acontecido é que isso está muito frequente. No mês de setembro tivemos algo muito parecido e agora já em novembro. Normalmente essas unidades fazem paradas e partidas programadas para manutenção. Cada 3 anos, 4 anos, 5 anos, depende da unidade. E isso que está acontecendo é em função da diminuição de pessoal na refinaria, na Petrobras, é em função da diminuição da manutenção dos equipamentos, e isso está causando problemas que podem sim chegar a afetar os trabalhadores e a população. Então o Sindipetro está preocupado com esse assunto, porque a segurança dos trabalhadores e da comunidade em volta pode estar em risco sim. Esse episódio é mais um alerta, e especialmente nessa noite de quinta para sexta, além das altas chamas vistas até por quem estava em Curitiba, em outra cidade, tivemos também um barulho muito grande e anormal, diferente de outros momentos. Isso colocou a população em pânico, ligaram para corpo de bombeiros, ligaram para o sindicato, ligaram para todos os lugares. E o mais impressionante é a direção da refinaria sequer se pronunciar sobre o caso. Então, mais uma vez, um descaso com a população. E a outra questão importante é que, se numa empresa estatal estamos tendo esse tipo de problema, imaginem na iniciativa privada que só visa o lucro acima de tudo. Então, o que me lembra aí o processo de venda da Vale do Rio Doce, que foi privatizada na década de 90, e 20 anos depois a população só recebe os acidentes e as mortes, mais de 300 pessoas, especialmente os trabalhadores. Numa refinaria de petróleo, o potencial de um acidente é muito maior do que na indústria de mineração como a Vale. Então isso nos preocupa e é por isso que nós estamos questionando esse processo de privatização que pode trazer prejuízos econômicos para a população, mas também prejuízos grandes de segurança, né? A segurança das pessoas está em risco. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio online e distribuição, agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Acesse também as redes sociais, Facebook, Instagram e também o Twitter. É só procurar por CUT Brasil. Obrigado pela sua companhia e nos falamos na próxima edição. Até lá!